pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vim ensinar pra vocês uma coisa que muita gente tá me pedindo, que é passar delineador. Delineador é uma coisinha bem difícil de ensinar, tá, gente? E bem difícil de aprender se você não se dedicar e não treinar. Porque a gente não aprende a passar delineador do dia pra noite só observando. Tem que ter a mão firme, tem que ter paciência, porque vai ter dia que seu delineador vai ficar perfeito, vai ter dia que vai ficar uó, você vai ter que tirar a maquiagem inteirinha porque você borrou só o delineador. Isso já aconteceu comigo e ainda acontece, tá? Com menos frequência, graças a Deus. Mas hoje eu vou mostrar pra vocês todos os tipos de delineador que nós temos no mercado e o jeito de aplicar todos eles. Então sim, vai ser um vídeo bem longo e se você não quiser ver todos os delineadores, então é só você ir pulando as sessões, porque eu vou separar em delineador líquido, delineador em caneta, delineador em gel, tá? Então, bom, antes eu vou mostrar aqui pra vocês no geral todos os tipos de delineadores. Nós temos o delineador líquido, o meu aqui é da Mary Kay, tá? Esse que vem com um pincelzinho assim, mais durinho, ele é durinho, tá? É o delineador mais comum, acho que foi inclusive o primeiro que surgiu no mercado. E pra mim, sinceramente, é o mais difícil de ser passado, tanto que vocês podem ver aqui nos meus tutoriais eu praticamente só uso delineador em gel. E tem esse outro tipo de delineador aqui, esse líquido, que é com pincel bem molinho, tá? Esse daqui para algumas pessoas pode ser mais fácil, pode ser mais difícil que o outro do pincel mais durinho. Mas de qualquer maneira, ainda são os dois mais difíceis de passar, mas também são os dois mais fáceis de serem encontrados, né? Esse daqui, esse do pincel molinho é da Lime Crime, tá? E nós temos também os delineadores de canetinha, eu tenho 3 deles. Tem um da MAC, que tem o pincel bem curtinho, bem fininho. Ele é, assim, bem fácil de passar. Tenho esse outro aqui da Wet n Wild, que é com a canetinha um pouco mais longa, mas ela também é firme. E tenho esse da Maybelline, que é no mesmo estilo desse da Wet n Wild, só que ainda um pouco mais longo e a ponta dele é mais maleável, tá? E os delineadores em gel, eu tenho o da MAC, que foi o primeiro que eu usei, o delineador em gel da MAC, o Black Track. Depois eu conheci o 77 da Inglot e hoje ele é o meu favorito. E eu também tenho esse Xing Ling aqui, que é o delineador em gel sem marca, que eu recebi lá da lojinha Rosa Choque e eu gostei muito, tá? Apesar dele ser Xing Ling, assim, sem marca mesmo, eu também gostei muito deles, mas eu vou falar especificamente de cada um em suas devidas sessões. Então, se vocês querem aprender como passar um bom delineador, é só continuar assistindo. Bom, pessoal, então é o seguinte, nós vamos aprender a passar todos os tipos de delineador e, como eu falei para vocês, o delineador líquido ainda é o mais fácil de ser encontrado no mercado, né? Não é o mais fácil de aplicar, só que também não é todo mundo que assim, tem um delineador líquido, descobriu que não pode passar e vai comprar outro que é mais fácil. Então, vamos aprender a nos virar com o que a gente tem, né? Então, vou mostrar para vocês como aplicar esse delineador líquido, esse aqui é o do pincel durinho, de um jeito mais fácil, tá? É o seguinte, vocês podem ver que esse pincel, ele é com a ponta bem fininha e vai engrossando nas laterais, né? Eu vou até dar um pouquinho de zoom para vocês verem melhor como passar. Olha só, a maioria das pessoas tem mania de querer usar só a pontinha para fazer o delineado todo. Além disso daqui, da gente ficar meio sem base, usando só a ponta do pincel, a gente vai acabar esfolando ela todinha de tanto rabiscar o olho. Então, o jeito mais fácil de aplicar um delineador líquido é você usar o pincel deitadinho. Ó, vou esticar um pouquinho aqui minha pálpebra, isso aqui me ajuda porque a gente
não deixa formar vincos aqui na hora de aplicar o delineador. Então, ó, agora que meu pincel está bem carregado, eu vou começar pela parte de fora e eu só vou fazendo pequenos tracinhos bem rente aos cílios com o pincel deitado, tá? Eu não tô usando ele em pé assim para usar só a ponta. Eu uso toda a pontinha do delineador. Ó, vai fazendo assim de pouquinho em pouquinho. Pode ir só encostando bem rente aos cílios. E depois você vai arrumando as lateraisinhas. Ó, aqui na parte de dentro, que ele precisa ficar bem fininho, aí sim você vem só com a pontinha, tá? Ó, já passei aqui no meu olho todinho. E para quem não gosta do delineador com aquela pontinha, com o rabinho, ainda assim precisa dar um acabamento no finalzinho do delineador, né? Então o que eu vou fazer aqui é só deixar um formato mais triangular na minha pontinha. Só para ela ficar com um acabamento mais bonitinho. Não fiz um rabinho, mas deixei o delineador bem acabado, né? Só que, gente, sinceramente, eu não dou conta de usar meu delineador assim. Meu delineado sempre tem que ter um rabinho. Então, vou ensinar pra vocês agora como fazer o rabinho usando o delineador líquido. Primeiro de tudo, você vai ter que ter a mão muito leve, porque nessa hora a gente praticamente só usa a ponta do pincel mesmo, por isso que eu acho um pouco mais difícil. Então, ó, do mesmo jeito que eu faço com delineador em gel, eu vou puxar um tracinho reto aqui de baixo. Só tô usando pontinha, tá? Então, quanto mais pra cima, mais leve a minha mão fica. E agora eu vou emendar com o restante do meu delineado. Olha, já tenho um rabinho com a ponta bem fina e usei delineador líquido. Não é meu favorito, mas se eu só tiver esse na mão, também consigo me virar com ele, né? Bom, agora nós vamos para o outro delineador líquido, que é aquele do pincel molinho. Eu acho ele até um pouquinho mais difícil de passar do que esse do traço do pincel durinho, mas vamos lá também. Esse tem o pincel mais fininho, tá? Então ele é assim, ao mesmo tempo que ter o pincel mole é difícil de delinear, ter ele fino também é fácil da gente não errar tanto traço assim, né? Não deixar ele grosso demais, apesar de que eu não gosto de delineado muito fino. Mas enfim, vou usar a mesma técnica que eu usei com outro delineado, vou usar o pincel de lado e fazendo vários pequenos traços. Quanto mais para dentro,
mais fino o tracinho, tá? Vou começar a engrossar aqui pra trás. E aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz do outro lado, puxando um tracinho de baixo pra cima, pra poder fazer o gatinho. Se você não quiser o gatinho, é só finalizar a pontinha aqui, deixar ela bem acabadinha, tá? Ó, aqui borrou um pouquinho, deixa o delineador secar antes de tentar limpar, porque senão vai fazer borroqueira, tá? Então, ó, puxa o traço direto da minha linha d'água. E agora emendo com o restante. Não esquece de deixar a mão bem leve, tá? Se não deixar a mão leve, o delineador não fica com a ponta fina. Eu fiz esse lado aqui um pouco mais longo, tá? Com o outro delineador que eu usei aqui, eu já não consigo fazer ele tão alongado, tão fininho assim. Já com esse daqui eu consigo. Mas então, vantagem do delineador líquido. Você pode usar ele por cima de qualquer sombra, né? Inclusive glitter. E a desvantagem, eles geralmente não são à prova d'água. Mas então cada um pesa seus prós e contras e vê o que é mais fácil para você. Agora eu vou limpar esses dois delineados pra gente fazer com os outros dois tipos. Bom, eu já limpei a minha pele e preparei novamente, tá? É muito importante que vocês preparem a pele dos olhos antes de fazer qualquer tipo de maquiagem, seja sombra, seja delineador. Eu sempre passo base e pó na minha pálpebra, tá? Todos os meus tutoriais que já começam com a pele pronta, eu tô com a pele preparada com base e pó na pálpebra, porque isso vai deixar ela mais sequinha, vai preparar a nossa pele para receber a maquiagem, tá? Então, agora nós vamos delinear com a canetinha. As minhas favoritas entre essas que eu tenho são a da MAC, que é essa bem fininha, e a da Maybelline, porque ela é bem pretinha e eu consigo fazer o traço um pouco mais rápido com ela, por ela ser mais longa também. Só que acontece o seguinte, essa linha da MAC, ela ressecou um pouco, então ela não faz um traço contínuo mais, ela fica falhada, sabe? Então eu não uso mais. Só uso essa daqui da Maybelline, a da Wet n Wild aconteceu a mesma coisa, então pra mim já não é um bom sinal se tratando de delineador em canetinha. Mas muita gente gosta por causa da facilidade de aplicar ele, tá? Eu sinceramente ainda acho muito mais fácil aplicar o delineador em gel, mas também é questão de gosto, né? A gente usa o que se adapta melhor.
Mas então é o seguinte, para fazer o delineado com a canetinha, a gente precisa dar uma apertadinha nos olhos, né? Ela também tem esse formato aqui, porque não é pra gente usar só a ponta, tá? Senão a gente vai esfolar a ponta desse daqui também. Então eu preciso usar ele de lado. Ó, começo aqui pelo lado de fora. E vou carimbando a parte de dentro. Vai bem rente aos cílios, que não tem perigo de errar, tá? Não é você sair, tipo, jogar aqui, onde pegar, pegou. Não. Primeiro mira aqui, você tá bem direitinho na raiz dos cílios e depois você encosta. Bom, agora que eu já cheguei até o finalzinho do meu olho, eu vou fazer o puxadinho pra cima, só que com a canetinha eu faço o contrário. Eu não puxo aquele tracinho reto pra cima, porque eu preciso forçar um pouco. E se eu forçar ele nessa posição, eu vou forçar a parte grossa pra cima, né? Então eu vou inverter aqui, com a pontinha mais fina pra cima, eu vou desenhando o meu rabinho. E aí depois eu viro aqui e emendo com o restante do delineado. Se você quiser uma ponta ainda mais fina, depois que você já fez o tracinho lá da guia, aí você pode vir aqui bem com a pontinha e dar uma puxada. Ó. Gente, não vou mentir pra vocês não, mas eu apanho um pouco dessa canetinha, viu? Apesar de muita gente dizer que é mais fácil de passar, eu juro pra vocês que eu apanho dela. Bom, não ficou das piores, mas também não ficou tão definida quanto os outros, né? Mas de qualquer maneira, é esse daqui que eu deixo na minha necessaire. Se eu tiver, assim, saindo com pressa, eu não preciso de pincel para usar ele, né? Eu também poderia deixar um líquido, mas é porque esse daqui eu não uso de jeito nenhum no dia a dia, então fica na necessaire só para casos de emergência mesmo. Bom, agora finalmente nós vamos pro delineador em gel, que é o meu favorito, o que eu realmente uso em todos os meus tutoriais. E eu vou ensinar pra vocês tintim por tintim de como fazer o delineado perfeito com delineador em gel, porque ele é realmente muito mais fácil do que os outros. E eu vou usar o meu delineador da Inglot, número 77, com o pincel chanfrado da Maria Margarida, que é um chanfrado perfeitinho, tá? Super fino, firme e macio ao mesmo tempo. Então, assim, se você não tem um pincel bom para delineador, esse daqui vende avulso lá no site, é mariamargarida.com.br, tá? Não é muito caro não, não me lembro o preço exatamente, mas não é caro não. E ele realmente é muito bom. Esse daqui eu recebi para testar e gostei demais. Então é o seguinte, o delineador em gel, o que a gente precisa saber é o seguinte, ele nessa consistência aqui, tá? A gente pega como se fosse uma tinta mesmo, só que os delineadores em gel costumam secar com o tempo. Então toda vez que você molhar o pincel, você deixa o potinho virado de cabeça para baixo ou você tampa de volta, tá? Se você deixar de cabeça para baixo, ele não vai escorrer porque é bem durinho. Mas nunca deixe ele aberto porque vai ressecar muito mais rápido que o normal. Então,
Olha, eu vou molhar aqui o meu pincel. Eu tiro o excesso nas laterais do potinho para deixar a ponta bem fina. Eu vou modelando até a ponta ficar bem fininha assim, ó. E da mesma maneira que os outros delineadores, eu não vou usar só a pontinha do meu pincel, porque eu também vou acabar com as minhas cerdas e não vou dar um acabamento legal. Eu vou usar o pincel assim. Eu vou aproveitar o corte chanfrado dele, que é bem retinho, para dar o formato do meu delineador. Então, ó, agora que o pincel está bem carregado, eu vou começar aqui pelo lado de fora. Ó, o pincel tá quase em pé. Eu vou marcando aqui, ó. Ainda não passei rente aos meus cílios. Mas só o formato do pincel já me ajuda a fazer esse delineado. Agora eu vou marcando aqui bem rente aos cílios. A ponta mais longa tá pra fora, tá? Quando eu chego aqui mais ou menos na metade do olho, eu não consigo trazer mais de fora pra dentro, porque meu olho começa a enrugar. Então eu vou virar o pincel, a ponta mais longa vai ficar pra dentro agora. E eu vou completando com vários tracinhos pequenos, puxando de dentro pra fora. Agora aqui é o seguinte, toda vez que eu for recarregar o meu pincel, eu preciso limpar o que ficou nele, ó, porque senão ele vai ficando durinho. E eu sempre deixo do meu lado, na hora que eu tô maquiando, um lencinho umedecido daqueles de bebê. E nesse lencinho eu vou limpar aqui o excesso para poder pegar mais delineador e assim eu ajeito de volta as minhas cerdas no lugar. Se eu ficar só acumulando produto, o meu pincel não vai ficar fininho mais, vai ficar muito mais difícil para eu delinear. Então, ó, aqui eu já fui quase até o final e eu já vou fazer a pontinha do delineador. Com esse pincel eu acho muito mais fácil de fazer. Eu só encaixo aqui a pontinha dele bem na direção da minha linha d'água e vou fazer um traço reto para cima. Ó, esse daqui ficou bem fininho mesmo. Então agora, ó, eu viro para fora a ponta mais larga e emendo o restante. Pronto! Olha, eu sinceramente acho muito mais fácil fazer esse delineador com o delineador em gel. Vocês podem perceber que eu tenho sim alguma facilidade para fazer o delineado com todos os tipos de delineadores disponíveis, mas isso porque eu faço delineados quase todos os dias da minha vida. É muito raro alguma maquiagem minha não ter acabamento com delineador, tá? Vocês podem inclusive ver isso nas fotos dos meus looks. É muito raro mesmo, eu sou apaixonada por delineador. Eu já consigo me virar com todos os tipos deles, mas o que mais me agrada hoje é, sem dúvidas, o delineador em gel. É o que eu mais recomendo, inclusive porque ele é a prova d'água. Então, assim, principalmente para noiva, é o melhor tipo de delineador que a gente pode usar, tá? Mas então é isso, eu espero que vocês tenham conseguido aprender um pouquinho, pelo menos a teoria do delineador.
Porque para aprender a passar mesmo só praticando, pratiquem mesmo, tá? Não deixa pra praticar no dia que você tem aquela super festa que você já tá com a maquiagem toda pronta e você vai resolver testar o seu delineador. Não. Testa um dia que você não tiver com nada pra fazer e não se esqueça de preparar a pele antes, porque senão o delineador não vai durar muito tempo, vai escorrer com a oleosidade da pálpebra, tá? E antes que eu esqueça, o batom lindo que eu estou usando é o Archer da Tracta, que vocês encontram lá na lojinha amomake.net. Então, eu espero que vocês tenham gostado, vocês tenham aprendido também. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!